A gente vai estudar mais um capítulo da Bíblia hoje. Se você é novo por aqui, a gente está estudando a Bíblia toda juntos, um capítulo por dia, tá? E hoje a gente está estudando Gênesis 37. Aqui na descrição do vídeo tem o link da playlist e você assiste lá, começa lá e se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações quando eu for lançando os novos. Gênesis 37 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, no capítulo anterior a gente viu a vida de Esaú e o povo que se origina dele, os edomitas. E agora esse capítulo vai falar de Jacó. Só que quando ele vai falar de Jacó, ele começa falando de José, ok? Ele vai falar agora de Jacó e como a Bíblia agora vai narrar como Jacó se torna um povo, que é o povo de Israel. E também nisso aí tem incluso a igreja, a gente vai ver isso. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que Jacó tem duas descendências: a areia da praia do mar e as estrelas do céu. A areia da praia do mar é a descendência terrena de Jacó, que é Israel. E as estrelas do céu é a descendência celestial, que é a igreja. Ok? E a gente vai ver isso. O povo de Deus, na verdade, são as estrelas do céu. A gente vai ver que, na verdade, nem todos os descendentes carnais de Jacó fazem parte do povo de Deus. A gente vai ver, por exemplo, Deus dizendo, a gente vai ver isso ao longo da Bíblia, quando a gente for lendo, que mesmo que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, que a descendência de Israel é a areia da praia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, na verdade, o povo de Deus sempre é o remanescente, ok? Que é a igreja. Mas aí vai contar de Jacó, só que ele vai contar a história de José. Vai começar por José. Então, a Bíblia vai começar contando a história de Israel e da igreja por meio de José. É importante a gente ter isso, por quê? Porque José, lembra que eu falei das tipologias? Que antes do Messias vir, existem tipologias, tipos de Cristo. Pois bem, o maior tipo de Cristo é José. E a gente vai começar, a Bíblia vai começar com a história dele, ok? Voltando. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, Isaac, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. E aí ele vai falar a história de Jacó, mas ele começa por José, olha só. Quando José, então ele fala, essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Okay. Vou anotar aqui porque eu não vou ficar pausando para falar. Eu prefiro ler o capítulo todo e aí eu falar depois. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Aqui, nesse momento, provavelmente Benjamim, irmão de José, ainda não era nascido, tá? Porque a gente já viu ele nascendo, mas agora vai voltar um pouco no tempo para contar essa história. Vai contar que José, ele acompanhava os irmãos, que eram os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram os filhos das escravas, das concubinas de Jacó, das escravas das mulheres dele, para trazer mais notícias deles para Jacó. Versículo 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive.
Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. Eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, o irmão mais velho, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Rúben, o irmão mais velho, ele que representa o pai para os irmãos. Ele que é responsável por todos os irmãos, ele que tem que levar os irmãos em segurança. Ele que tem que dar as ordens do pai para os irmãos. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Lembra os ismaelitas, os filhos de Ismael, os descendentes de Ismael? Vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. E voltando aos seus irmãos disse: O rapaz não está mais lá. E agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho.
e continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ok? Então vamos falar aqui. José é o maior tipo de Cristo. O texto fala, tá? Muitos capítulos de Gênesis são dedicados a José, mas nesse capítulo aqui já fala que ele apacentava os rebanhos com os irmãos. Então José representa Cristo. E os irmãos de José representam os israelitas, os irmãos, os concidadãos de Cristo, ok? Os israelitas segundo a carne, são irmãos de Cristo. E ele foi apacentar os rebanhos com seus irmãos. Então ele foi pastorear o povo de Israel, junto com seus irmãos israelitas. Aqui diz que Israel amava mais José do que todos os outros filhos. Então Jesus, ele é o filho amado de Deus. Deus amou Jesus mais do que ele amou todos os outros, que é filho da velhice. Porque Jesus, ele nasceu na plenitude do tempo. Ele veio depois de Israel. Mas ele é o filho da velhice. Quando os irmãos viram que Israel amava mais José, isso é, quando os israelitas viram que Jesus é o Filho de Deus, quando Jesus ele se denomina Filho de Deus, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Os israelitas, aqui a gente pode colocar principalmente os fariseus, odiaram Jesus. Odiavam Jesus e não falavam mais de forma pacífica com ele, como antigamente. E aí José tem um sonho dos feixes dos irmãos se curvando diante do feixe dele. Ou seja, ele vai governar sobre os irmãos. Jesus irá governar sobre os israelitas. O versículo 11 diz que os irmãos tinham inveja dele. E realmente, os israelitas tinham inveja de Jesus. E aí, quando os israelitas foram apacentar o rebanho do Pai, o rebanho de Deus, o Pai enviou Jesus para ver o trabalho deles. A gente vai ver nas parábolas de Jesus, o pai plantando uma vinha, ele manda servos, que são os profetas, e aí matam os servos. Envia outros servos em maior número, que são mais profetas, e aí matam os profetas. E aí ele fala, vou mandar meu próprio filho para receber o salário da vinha, para receber o lucro da vinha. E aí matam o filho também. E aí Jacó, né, Israel, manda José ver o trabalho dos irmãos. Só que quando José chega lá, os irmãos já não estavam lá. Eles partiram para Dotã. Isso mostra, na verdade, quando Jesus veio ao mundo, Israel estava fora do propósito. Eles não estavam fazendo o que Deus tinha mandado fazer. E aí, eles falaram assim, vamos matar. Quando eles viram José, vamos matar. Da mesma forma que os israelitas planejaram matar Jesus. E aí eles falaram, vamos jogar numa cisterna. Tinha várias cisternas, vamos jogar numa dessas cisternas. E a cisterna que jogaram José era uma cisterna sem água. Como o profeta disse, o meu povo abandonou a mim, a fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas, que não dão água. Porque quando Jesus veio, as cisternas de Israel eram uma cisterna sem água, porque eles pararam de buscar ao Senhor, a fonte de água viva. E aí Judá, ele falou, não vamos matar, vamos vender aos ismaelitas, vamos vender aos gentios. Foi o que os israelitas venderam. Só que Jesus, ele vem por um preço maior do que o de José. José foi vendido aos gentios por 20 moedas de prata. Jesus, que é maior que José é o maior dos tipos de Cristo, mas Jesus é maior ainda que ele foi vendido por um preço maior, por 30 moedas de prata aos gentios. Só que aí, os israelitas, para disfarçar a morte de Jesus, ou melhor, os irmãos de José, para disfarçar a morte de José, eles mataram um bode e molharam a túnica talar. A túnica talar é uma túnica que os reis o vestiam.
Quando Jacó deu aquela túnica para José, ele estava dizendo que José iria reinar sobre os irmãos. Da mesma forma, Jesus, ele vai reinar sobre os israelitas. E para disfarçar o que fizeram com o irmão, eles mataram um bode. O bode, ele é o animal expiatório que o povo de Israel vai fazer enquanto o Messias, Jesus, não chega. Todo ano eles matam 2 bodes, ou melhor, eles matam um bode. Eles matam um bode, que é o bode expiatório, para suprir a necessidade do Messias. Enquanto o Messias não vem, eles matam o bode para que o sangue do bode seja aceito por Deus no lugar do sangue do Messias. Só como os israelitas não aceitaram Cristo, eles continuaram matando o bode até o ano 70, quando o templo foi destruído. E depois venderam José a Potifar, venderam Jesus aos gentios. A gente vai ver isso aqui, tá? A gente vai ver mais isso aí, a história de José, né? Isso aqui é só o início da história de José, que é a história também de todo o povo de Deus. Começa assim. Ok? Curta esse vídeo, comenta o que você achou, compartilha para abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.